desaparece. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, todo mal desaparece. Boa noite, meu povo do canal do YouTube. Está começando mais um programa com a cantora Rocieli Soares, programa falando às nações. Nesta noite, a palavra de Deus para o programa é João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ainda João 8, versículo 12 diz: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terás a luz da vida. E a luz da vida é Jesus, e a palavra que liberta também é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite nós teremos o testemunho do cantor e compositor Pedrinho Alves. Ele vai estar contando para você como foi o encontro dele com Deus. E aí eu vou chamar agora para vocês o cantor Pedrinho Alves, dando seu testemunho. Ouvintes, não saia daí. Ouça esse testemunho porque vai edificar a sua vida. Deixe a palavra de Deus entrar no seu lar, através do cantor Pedrinho Alves. A paz do Senhor, Pedrinho Alves, boa noite. A paz do Senhor, irmão Rocieli Soares, eu do programa Falando às Nações. E a paz do Senhor a todas as nações que estão ouvindo, né? Amém, glória a Deus, é verdade. Estamos aqui nessa noite, eu estou agradecido, sou grato em ter aceitado o seu convite, você ter feito o convite, eu aceitei. E nesta noite eu quero trazer aqui algo da parte de Deus sobre a minha vida com Cristo, né? Que você falou aí. Nós vamos falar um pouco do que Jesus fez na minha vida para que as pessoas ouçam, que estão do outro lado, vendo esse programa, entendam como é o trabalho de Cristo aqui na Terra. Amém. Então vamos lá. Pedrinho Alves, eu estou muito feliz, né, por ter você aqui no programa Falando às Nações para contar um pouco da sua história. Você era cantor do mundo, né? Espera aí só um instante, eu vou dar um corte. Adonis, tu tem que trocar a câmera para mais perto, para outra. Trocar a câmera. Aí tá bom nesse plano aí. Essa daí que nessa hora ficar pertinho. Aí eu dou um corte aqui. Vai, pergunta de novo. Então, cantor Pedrinho Alves, você era cantor seculares, né? Era da noite. Eu comecei minha carreira em 82, no interior do Maranhão, como músico, guitarrista de banda. E de lá eu vim para o Ceará em 87. E toquei muitos anos na noite como tecladista. A Dani Ribeiro conhece, está conosco hoje aqui nos ajudando ali, né? Na mesa de corte. E ele conhece também toda a minha história. Passei 14 anos só em Fortaleza, Maranhão, Ceará, Piauí, viajando, tocando. Eu ganhava meu dinheiro através da música, do teclado, da música secular. Através dos shows, dos eventos. Até porque era o seu trabalho, né? Isso. Porque nós temos que ter o nosso ganha-pão. Mas então, você saiu um belo dia, viajou e de repente você... O que fez você querer esse Deus tão maravilhoso? Na verdade, a gente não tem essa capacidade de querer esse Deus maravilhoso. Ele cerca a gente. Como ele está fazendo com muitos aqui que estão assistindo esse programa agora. Você, esposa que está com o marido aí que bebe muito, e você não tem esperança de que ele se converta um dia? Tenha, porque assim como eu alcancei Jesus, ele também pode alcançar.
seu filho, sua filha, quem quer que seja da sua família que esteja nesse mundo aí. Não é que a pessoa seja má pessoa, porque está bebendo, está enchendo a cara na sexta-feira à noite, no sábado ou no domingo, assim como eu fazia. Isso não depende, não é da pessoa ser má pessoa. Acontece que a gente é tomado por uma força maior do inimigo que faz a gente entrar por esse caminho, achando que é o caminho certo. E essa é a tal dificuldade de chegar-se até Jesus para tirar essa cegueira. Porque até você se convencer que está no caminho certo, está no caminho errado, é praticamente impossível se Jesus não entrar na sua vida. Verdade. E sabemos que o vício, seja ele qual for, ele destrói a vida do homem, né? Porque o vício, ele começa devagarinho. Ele começa bem lentinho mesmo. O inimigo, ele sutilmente se aproveita da pessoa. O bebedor de cachaça começa com a primeira dose, assim como eu comecei. Toma só provar essa aqui. Prova aí para você ver como é bom. Você toma aquela dosinha e tal, ficou naquilo ali. Depois você quer uma segunda, quer uma terceira, e daqui a pouco você está mergulhado até o pescoço na bebida, que uma dose não faz mais nenhum sentido, meio litro já não embriaga mais, tem que partir para 1 litro em diante, e vai crescendo. E quando ela cresce, você não tem controle sobre ela, sobre o vício, você não tem mais força. Porque eu digo, porque quantas vezes eu tentei parar de beber, eu dizia comigo mesmo, eu não nasci bebendo esse negócio, eu posso parar, na hora que eu quiser, mas eu estava enganado, porque tinha uma força maligna regendo a minha pessoa, manipulando a minha pessoa. E tudo acontecia para que eu voltasse a beber. E quando, se eu passasse uns 2 ou 3 dias sem beber, quando eu voltasse, bebia dobrado. Porque você não se livra disso facilmente. Engana-se aquele que diz, eu consigo na hora que eu quiser. Mas não é assim, se Cristo não vier. Pedrinho Alves, e lembrando que eu lembro de um louvor seu, eu medito quando você diz que destruiu até quem você mais queria. Maltratei até quem mais queria. Pronto, vamos chegar lá, mas calma aí. Eu quero falar da estratégia de Cristo. Você que é crente também, que está assistindo esse programa, e não é também, entenda as estratégias de Jesus. Jesus me cercou de todos os lados. Tá? Certa vez eu estava lá em casa, quando chegou um pastor, lá de onde eu moro, na Jurema, Calcaia. Quem está por esse Brasil afora assistindo esse programa, vai já entender. Uma quinta-feira, à tarde, final de tarde, chegou esse pastor e disse, Pedrinho Alves, você é o cantor de Seresta? Sim. Eu quero alugar sua aparelhagem para fazer um culto. Como é, pastor? Quero alugar sua aparelhagem para fazer um culto. Lá na minha igreja. Aqui no Parque Boa Vista. Tá certo, quanto custa? Ele custa tanto. Ele disse, pois esteja lá 6 horas. Eu fui 6 horas, montei o equipamento, disse, tchau pastor, já vou. Ele disse, negativo, você não vai sair daqui não. Você tem que ficar aqui. Você tem que ficar aqui porque eu não sei mexer. Ele sabia mexer na mesa. Ele estava sendo usado por Jesus. Eu não sei mexer nessa aparelhagem aqui, você tem que estar aqui. Na hora que eu precisar de você, você vai mexer aqui nesse botão, nesse outro. Glória a Deus. E aí trouxe uma Bíblia para mim. E eu fiquei lá sentado com aquela Bíblia, olhando ele cantar os louvores. Eu não entendi nada o que era, eu fiquei assistindo o culto todo. Quando terminou, eu disse, pastor, como é que você consegue cantar tão alegre assim, sem tomar 1 litro de cachaça? Porque eu só me alegrava se eu tomasse umas doses de cachaça para poder esquentar. Diz, Pedrinho, é o Espírito Santo que me enche com alegria. Eu não preciso de cachaça. Quer dizer, ali aquela noite eu fui cercado. Eu não queria nada a ver com o culto. Mas eu tive que assistir o culto todo, porque Jesus providenciou um jeito da minha aparelhagem ser alugada para que eu ficasse naquele lugar e eu visse a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pela palavra, né? Vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Essa é uma das estratégias. Porque Pedrinho Alves já era um escolhido de Deus. Glória a Deus, porque escolheu. E ele está aqui nessa noite contando o seu testemunho. E como que você se encontrou com Deus? Calma, tem coisa ainda. Tem outra estratégia. Eita, Jesus me cercou muito. Você que está ouvindo do outro lado aí está admirado com o trabalho de Jesus, como é que ele faz. Vamos falar aqui sobre a divulgação do meu CD que eu estava fazendo lá em Cascavel, onde mora o cantor Cláudio Galeno. Outra estratégia de Jesus, porque ele tem várias. Quando ele quer ganhar a gente, ele termina ganhando porque ele é forte. E se você não vier, a coisa pode pegar, né? É verdade. E o que acontece? Nesse dia eu divulguei o disco, né, nas rádios, aí de lá pra cá
veio eu e o Cláudio Galeno e mais um crente no meio. Pegou carona comigo, um crente. Eita, glória a Deus. E aí eu pergunto que queria um crente no meio de um bebedor de cachaça e outro cantor de brega. O crente vem no nosso meio lá. Baixa aí esse retornozinho, o BG, por favor, viu? O BG, pode baixar. Pode zerar, é. E aí o que acontece? Nós paramos na aldeota ali na Rui Barbosa, fomos almoçar na churrascaria, Parque Recreio, chamado Parque Recreio. E quando sentamos ali, eu pedi uma dose de cachaça bem grande. E aquele crente olhou para mim e disse: por que você está fazendo isso? Bebendo esse negócio aí. Eu gosto, disse: pois está errado. Isso aí não é coisa boa. Você está desperdiçando e acabando com a sua saúde, com o seu dinheiro. Aí não é bom para você, não. Deu uma repreensão em mim ali. Aí tirou do bolso uma fita cassete. A dona se lembra demais de fita cassete, nós vendemos muito, né, dona? Fita cassete ele tirou do bolso, me entregou, do cantor J. Neto, disse: ouça essa fita aí, viu? Ouça. Pegou, entregou a fita e disse assim: eu vou te dar essa fita, mas ouça. Aí ele falou bem alto comigo: e ouça, não jogue fora. Glória a Deus. Eu peguei a fita e guardei, levei para casa aí. Pensei em jogar fora ainda, mas o cara, ele teve muita autoridade, ele falou para mim. Aí eu digo: vou jogar fora, não vou escutar. Aí fui ouvir. Saí pesquisando, encontrei a faixa 5, que tem um hino chamado Nosso Deus Nunca Falhou. Eita, se a vida Deus. que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou. Aí eu ouvi isso aqui, rapaz, que música bonita. Entrou, né? Música bonita, sabe o que eu fiz? Peguei a fitinha cassete e fui copiar no caderno a música. Copiei a música todinha, botei no gravador, peguei o teclado e ensaiei a música. E fui tocar lá na churrascaria no bairro Heller, domingo à noite. Bêbado, cantando a música de J. Neto. Glória É um hino. a Deus. E eu cantei o hino lá naquela churrascaria, era às 10 da noite. Comecei a cantar o hino. Quando foi na parte: o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Aí eu engasguei, não saiu mais nada. Comecei a chorar. Comecei a sair de lágrimas dos olhos. Que negócio é esse que está acontecendo comigo? Começou a arrepiar os cabelos. Digo: meu Jesus, o que é isso mesmo? Era o Espírito Santo trabalhando na minha pessoa, no meio da churrascaria, no meio dos bêbados. Glória a Deus, Pedro. Entendeu? Alves, eu pensei que você tinha se engasgado, é porque sua voz se entalou e não podia mais sair. Não, Mas foi porque... Foi o Espírito Santo do Senhor. Foi como se fosse emoção, mas não era, foi uma coisa mais forte. Que me embargou a voz e comecei a chorar, sentir com vergonha das pessoas. Comecei a sentir vergonha das pessoas. Meu Deus do céu, era o trabalhar de Deus. Trabalho de Deus ali. Trabalhar de Deus. Depois daquela noite, eu passei houve muita coisa diferente comigo. Entendeu? Porque o Espírito Santo lhe invadiu seu coração. Né? Foi. Então, diga mais coisas melhores aí para nós. Você já disse muitas coisas boas, que não é só você que já contou essa história do cantor J. Neto. Porque eu já ouvi outro também contando a mesma história, e hoje ele é pastor. Quase que furo disso. Se eu fosse falar tudo aqui, o programa ia ser todinho só comigo. Ia ser 1 hora de programa só comigo, mas eu vou resumir, agora passar na parte principal. Do ônibus. Do ônibus. Bem, como eu estava dizendo, foi a segunda estratégia que eu contei, agora vamos lá para a principal, porque tudo isso era um trabalho de Jesus na minha vida já, né? Glória a Deus. Tudo isso aí. Ele estava me cercando e queria que eu parasse de beber, porque eu ia morrer já já. Talvez eu não passasse 2001, 2002. Eu bebia todo dia, já estava com o fígado estragado. O Adonis conhece, estou falando aqui, aparecia na gravadora dele, na Águia Records, no Henrique Jorge, na casa dele. Às vezes cheirando a cachaça, no meio de semana, qualquer hora eu chegava lá cheirando a cachaça. Rapaz, já bebeu? Bebi. Eu achava normal, mas não era normal. Porque a bebida mata aos poucos. E mata cedo. Então eu tinha 34 anos quando eu alcancei Jesus. Talvez eu não tivesse chegado aos 35, porque a bebida já tinha comido tudo aqui dentro. Eu bebia e não me alimentava que presta, porque numa roda de amigos, bebendo o dia inteiro, como fazia na Barra do Ceará, era um prato de feijão para 10 pessoas. Cada um come 2 caroços de feijão, 3. Não se alimenta que presta, não. É só cachaça. Aí vai corroendo, vai acabando, né? Eu estava com muita coisa destruída aqui dentro. Resultado, para a cartada final de Jesus na minha vida, eu fui fazer uma campanha política no Maranhão no ano 2000, e lá eu conheci uma jovem crente, me apaixonei por essa jovem crente,
entendeu? E eu não queria nada com crente. Por quê? Porque eu gostava de mulher que bebesse, que nem eu. Para sair para noitada, para motéis, onde fosse jogo pesado, como diz. Eu era essa pessoa. Me apaixonei por essa crente. Tive que parar de beber por ali, por minha conta, para poder me aproximar dela. E não era nada de verdade, porque eu parei só para me aproximar da moça. Mas a moça era uma estratégia de Cristo. Me apaixonei por essa moça, terminei, que tendo um relacionamento sério com ela, veio morar comigo em Fortaleza, em 2001, e eu continuei bebendo, e eu levava ela para os bares, onde eu tocava, churrascaria, ela mesmo crente, e quando estava no dia de culto, ela me levava para a igreja. Aí ficou trocado, eu levava ela para o bar, e ela me levava para a igreja. Mas eu precisava ir para a igreja, senão eu não ia ouvir a palavra para poder me converter. Glória a Deus. Pronto, resumindo tudo. Todo esse relacionamento se acabou em 2001, final do ano. Em dezembro, mandei ela de volta para o Maranhão, de onde ela veio. Voltou para a casa dos pais. E Jesus falou ao meu coração, volta para o Maranhão, vai pedir perdão à família. Senão você não se salva mais, não tem mais perdão, vai se perder de uma vez. Eu peguei um ônibus, voltei para o Maranhão. Fui pedir perdão à família. Tudo isso era um trabalho de Jesus. Fui pedir perdão à família. Chegou lá, não me perdoaram. Não teve perdão. Perdoaram, mas ela não volta mais para você, para Fortaleza, não tem problema. E volta, se você se converteu hoje à noite, aqui, na nossa cidade, for ser crente hoje à noite, ela volta com você. Depois ela fica, porque eu não vou ser crente de fachada, falso, só para agradar vocês. Isso não está no meu coração. Só vou ser crente se eu for tocado por Jesus, de verdade. Resultado, ficou a moça, ficou a família, ficou todo mundo lá. Eu voltei dia 26 de dezembro, após um dia de Natal, voltei para o Ceará. No ônibus da empresa Aparecida, e foi nesse ônibus que aconteceu o meu encontro. Eu fiz esse rodeio para poder chegar lá. Nesse ônibus, eu já saí tocado pelo Espírito Santo, lá na cidade de Lagoa Grande, Maranhão. Cheguei em Bacabal, consegui passar a tarde toda esperando por um ônibus, que era após o dia de Natal. Dificílimo voltar do Maranhão, a Dona sabe disso, para voltar de lá. Após o dia de Natal, o ônibus lotado de gente voltando de viagem. Eu quase não consigo passagem para Fortaleza. Consegui uma passagem de meio-dia para 6 da tarde. Passei 6 horas esperando naquela rodoviária. Não troquei na dose de cachaça. Já tinha sido tocado pelo Espírito Santo. Um toque já houve. Peguei o ônibus e segui viagem para Caxias, para Fortaleza. Chegamos em Caxias 9 da noite. E quando chegou em Caxias, todo mundo desceu para jantar. Eu fiquei no ônibus. Aí eu pedi para Jesus para ficar nas 2 poltronas. Mas era impossível, porque eu esperei 6 horas por uma passagem. E não tinha passagem. A rodoviária de Caxias estava assim, gente esperando uma vaga de ônibus. O meu ônibus estava lotado também. Eu disse, Jesus, eu quero essa poltrona fique vazia do meu lado. Eu estou cansado, eu quero me deitar nas 2 poltronas. Coisa impossível que eu estava pedindo, né? Se não tinha vaga para ninguém viajar. Pessoas esperando 7, 8 horas de viagem. De espera. E por incrível que pareça, o primeiro milagre aconteceu. Quando eu saí de Caxias, a cadeira ficou vazia. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu olhei para a cadeira, não sentou ninguém. Que negócio é esse? Mas deve ter ido no banheiro. Também o ônibus saiu 10 minutos, 15 minutos, não sentou ninguém. E eu digo, Jesus, ficou vazia a cadeira para mim de verdade? E aí, vamos lá, eu não entendia, a irmã Silvia, Adonis e Rocieli. E todos que estão vendo o programa. Mas eu creio que o anjo passou contando, e 2, 3, até chegar em 42 passageiros, contou, a minha cadeira contou, viu gente sentado lá que não tinha ninguém, mas ele viu. Com certeza tinha um anjo sentadinho para confundir o fiscal, para que eu pudesse ficar nas minhas 2 cadeiras vazias. Agora, por quê? Jesus conhece cada cabelo que nós temos, cada fio de cabelo. Jesus conhece o meu coração, Jesus conhece tudo que eu penso, tudo que eu falo, todos os meus gestos, a minha timidez, a minha inteligência, ele conhece tudo. Ele sabia que eu sou tímido. Naquela noite eu ia ter um encontro com ele, ter uma conversa com Jesus, e se eu tivesse alguém sentado, como está a Rocieli aqui do meu lado, eu não ia ter essa capacidade de falar com Cristo. Por isso ele atendeu o meu pedido e deixou a cadeira vazia. Quando saiu, outro fez um segundo milagre ali em Caxias. Quando saiu, média de 15 minutos da rodoviária, eu olhei e não tinha mais ninguém acordado ao meu lado, no ônibus. Ninguém, só o motorista.
Geralmente, quando eu vinha do Maranhão, vinha bagunça, alguém com um pagode, uma roda de samba, dentro, um violão dentro do ônibus. E logo após o dia de Natal, quando eu saí de Caxias, que eu olhei, não tinha mais ninguém acordado, ninguém, tudo a luzinha, tudo apagada. Eu fiquei sozinho naquelas 2 poltronas. Dia 26 de dezembro. 26 de dezembro. E aí eu segui para frente, e paz, que coisa incrível. Silêncio. E aí eu comecei a falar com Jesus. Jesus, eu comecei a me declarar para ele. Estou voltando aqui da Lagoa Grande, olha o que foi que eu fiz, a besteira. Terminei um relacionamento por causa de cachaça. A família se entregou comigo. E deixei meus contratos em Fortaleza de tocar, alguns contratos deixei tudo falho, não atendi. Estou realmente destruindo a minha vida com cachaça. Meu físico, minha moral, a reputação, as amizades, tudo que construí. Errei, fiz tudo errado. E eu me lembrei então, porque algumas vezes eu fui, quando estava com essa pessoa aqui em Fortaleza, fui à igreja várias vezes ainda. E aí 2 ou 3 vezes por mês eu ia, ela me levava lá. Eu vi alguns cultos, eu vi a palavra de Deus e nunca fez efeito. Mas nessa viagem, nesse momento entre Caxias e Teresina, que é a faixa de 1 hora de viagem, eu tive todo esse papo com Jesus, falei com ele, e ele me escutando. E eu digo, tudo que eu fiz errado, hoje eu quero consertar. Tudo que eu errei até hoje, esse dia 26 de dezembro, eu quero consertar com o Senhor. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e arranque todo esse mal que tem acabado comigo. Cachaça, prostituição, mulheres. Que o Senhor hoje faça uma limpeza na minha vida. Pode entrar no meu coração, porque hoje eu quero ser diferente. Hoje eu quero ser um crente. Hoje eu quero ser a diferença para a minha família e para as pessoas que me conhecem. Entra, Jesus, no meu coração, muda a minha vida. Aí depois de toda essa confissão, eu arriei na poltrona, vou tentar dormir um pouco, porque eu já pedi perdão para Jesus. Estou aliviado. E quando eu tentei dormir, eu fui acordado por uma força maior, uma coisa descendo sobre mim, um óleo, uma alegria, uma coisa que não tinha explicação, me enchendo de fora para dentro, como um pneu de carro furado, enchendo na borracharia. E aquela alegria tomou conta de mim, explodindo por dentro, e começou a sair a cachoeira de lágrimas dos meus olhos. Eu digo que arrastei o que está acontecendo, eu estou nascendo de novo. Eu nasci de novo, como diz a Bíblia. Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. E esse nascer de novo, né, que a Bíblia fala, eu digo, me tornei nova criatura. Nasci, Jesus, o Senhor fez eu nascer de novo, o Senhor entrou no meu coração, fez eu nascer de novo. Sem estar numa igreja, sem estar diante de pastores e presbíteros que ensinam a gente a fazer a primeira oração, eu fiz a minha primeira oração naquele ônibus. Coloquei as mãos para fora da janela e disse, eu nasci de novo. A partir desse dia 26, a partir desse momento, eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, para o Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, a partir de hoje. E foi lá onde eu escrevi, sobre as 2 luzinhas do ônibus, o hino Jesus me ama. Oh, glória a Deus. E daqui a pouco eu vou cantar aqui. Oh, glória a Deus. Então, o seu encontro, Pedrinho Alves, foi como Jesus se encontrou com o Paulo de Tarso, caminho de Damasco. Sim. Próprio Cristo e ele. Sim. Então, houve o teu encontro com Cristo. Foi, né? Como ele se encontrou com a samaritana no poço de Jacó. Glória a Deus, aleluia. Meio errado, cheio de sujeira, cheio de cachaça, de prostituição, ele desceu naquele ônibus. Ele foi lá. Aleluia, Deus. Porque ele faz. É porque Jesus, ele veio. Ele faz isso. Veio para os doentes. Os que estão aí sofrendo. Essas pessoas que ficam aí bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo. É você que Jesus ama. Glória a Deus. Ele veio para salvar os perdidos. As pessoas depois não entenderam. O Pedrinho que era um cachaceiro, agora está dizendo que é um crente, que se santificou. Não sou eu que faz isso, não é ninguém. É só ele. É só ele. Entendeu? Quando ele colocar a mão sobre a gente, ele purifica a gente. Ele tira todo o pecado. Diz a Bíblia que ele joga a nossa ficha, que você vai na bodega e deve a bodega, aí o bodegueiro perdoa, às vezes você, mas a lista fica lá, o caderno cheio de contas. Jesus não, ele rasga e joga fora. Glória a Deus.
Diz a Bíblia que ele rasga, naquele dia para trás, quando ele me perdoou, aquele dia, o que eu cometi para trás, ele não leva em consideração mais. Eu passo a ser tudo novo, passo a ser nova criatura. Glória a Deus. É desse jeito. Entendeu? Aí o Pedrinho Alves, compositor, era cantor do mundo e hoje ele passou a ser compositor de Jesus. Glória a Deus. Dentro do ônibus, só um único testemunho dessa conversão, Jesus me ama, o hino. Eu era chamado e não ouvia. Eu estava sofrendo e não sentia. Eu estava vivendo e não sabia. Então, ouvi Jesus, hoje tenho alegria. Só uma palhinha. E eu amo esse louvor do Pedrinho Alves. Ela gravou, né, Adonis? Não, ele não. Gravou ele, não? Não, só se você me der. Com a sua permissão. E eu cheguei em Fortaleza, aí pronto, de lá para cá, depois desse meu encontro, eu saí de lá, de Caxias, parece que eu vinha nas nuvens. Eu cheguei em Fortaleza, no dia seguinte, não foi só curar minha alma, curar do vício, arrancar o mal, me santificar, mas ele curou o físico também, viu, irmã Silvia? No outro dia eu cheguei aqui comendo baião de 2 de noite, carne cozida, meia-noite, não sentia mais nada. Porque ele deu uma restaurada em tudo aqui dentro também. Senão não prestava mais para nada, já tinha acabado mesmo. Aí até isso ele faz, porque ele pode restaurar tudo. Foi ele que fez. Na hora que quiser, ele restaura. A nossa saúde, a do Adonis, a minha, a sua, na hora que ele quiser, ele restaura, deixa zero de novo. Porque é dele, é o poder dele. Ele tem todo o poder, é ele que dá a vida, é ele que tira, é ele que mata, é ele que fere, é ele que faz tudo. Entendeu? Isso aconteceu no ano de 2001, dia 26 de dezembro. Então eu cheguei em Fortaleza e a vida começou, eu vou resumir o que aconteceu, foi muita coisa. Não dá mais para contar muita coisa aqui. Porque aí foi começar a nova etapa de vida com Cristo. Glória a Deus. Parei de cantar nas noites, que não deu mais para seguir em frente. Fui fazer outras coisas. De tudo eu fiz, de 2001 até muitos anos, uns 4 anos depois, porque fiquei fazendo tudo, coisa que eu não costumava fazer, para não voltar mais para as noites, para as churrascarias. Aí me perguntaram, por que você não volta? Por que você não volta a cantar mesmo, sendo crente, cantar na churrascaria, fazer para o povo, tal, já que não bebe? Eu digo, não, eu tentei. Acontece que a minha mente mudou. Nossa. Quando eu cantava na noite, meu prazer era fazer a pessoa beber um grade de cerveja, até se embriagar, sair levado pelos outros. Eu tinha prazer em tocar naquela pessoa que estava no bar, pela música, fazer se embriagar, que o meu trabalho era esse. Eu trabalhava, cantava para as pessoas se embriagarem, gastar seu dinheiro com a bebida, sair carregado nos braços dos outros, tanto beber. Mas quando eu me converti, Adonis eu toquei uns 2 meses ainda. Mas quando eu chegava no bar, chegava meia-noite, eu ficava com pena das pessoas. Eu não aguentava mais cantar, eu ficava com pena. Senhor que não permitiu. E puxa, não tá certo isso, o cara tá bebendo por minha causa aí, o cara tá se embriagando. Eu não aguentava, o coração ficava morrendo de pena. Aí eu tive que parar. Era Deus trabalhando na sua vida. Porque tive que parar. Agora você não ia fazer as pessoas se destruírem. Você agora era eu queria arrancar elas, restauração. Os seus louvores são para restaurar. Ao invés de embriagar elas, eu queria tirar elas de lá. Para de beber aí, que não é bom para você. É o contrário. Tem mais uma coisa. Não se pode servir a 2 senhores. E você escolheu o Senhor, nosso Deus. Passei por estreito. Grande. Estreito grande. Nos 3 primeiros ou 4 anos com Cristo, foi coisa muito difícil mesmo. Tá? Passei por situações super difíceis. E tem que passar, porque se você não passar, você não é aprovado por Ele. E você foi aprovado dentro daquele ônibus. Dentro do ônibus eu recebi o coração de Cristo. A restauração. O novo coração, a nova criatura. O nascimento, nasceu de novo. Mas tem uma etapa também na frente. Você que está do outro lado, entenda. Você que é um novo convertido, está passando por luta, você às vezes pode querer voltar atrás. Eu ganhava tanto dinheiro lá fora, agora estreitou o negócio aqui? Sim, porque Jesus tira, para ver se você quer ou não quer ficar com Ele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então eu fiquei ganhando centavos durante anos. Fiz muitas coisinhas, ganhava centavos e estava vivendo satisfeito. Até Jesus melhorar, abrir as portas mais tarde. Porque Ele faz isso.
Ele faz mesmo. Tá? Mas tem que suportar. Glória a Deus. Tá certo? Não vou contar mais porque o programa não permite. O horário não permite. Vamos cantar, né? Então, boa noite. Obrigado, Pedrinho Alves, por você ter coragem de contar o seu testemunho aqui, né? E quem ouvir aqui o Pedrinho Alves, faça também, você tem seu testemunho, procure a Rocieli Soares e venha também contar o seu testemunho, venha louvar, venha dizer algo da palavra de Deus, tá certo? Aqui no programa Falando das Nações. E agora, Pedrinho Alves Olha, vai deixa eu falar uma coisa. louvar Tem a gente, Deus. eu já vi gente dizendo, eu não gosto de contar testemunho. Tem uns que dizem assim. Mas me adite bem, o meu testemunho está em cima de Marcos, capítulo 5, versículo 15 em diante. O endemoniado gadareno. Ele que era um homem que andava no cemitério se ferindo com pedras. Não tinha mais, só estava de tanga, não tinha mais roupas. Não tinha mais família, não tinha mais ninguém. Estava se ferindo com pedras. Até corrente quebrava, né? E as correntes se quebravam, quem botava corrente ele quebrava tudo. Estava se ferindo no cemitério, se ferindo a si mesmo com pedras. Ele estava pior que Sansão. E quando ele viu Jesus, ele correu, se atirou nos pés de Jesus. E Jesus libertou ele. Ele foi liberto. Então, ele ficou sentado ao lado de Cristo, bonitinho, tirado a barba, com roupas, vestido, sentado em perfeito juízo. Quando as pessoas viram, se admiraram. Quem é aquele ali? Não era aquele que se feria com pedra? Aquele homem que quebrava as correntes, andava se ferindo, dormindo nos cemitérios. Aí, ele foi tocado por Jesus, ele foi convertido. E aí, onde vem o testemunho? Ele disse, na sua alegria com Cristo, disse, Jesus, deixa eu te seguir. Jesus disse, não, você não vai me seguir. Volte para os seus parentes e familiares e conte a ele como foi misericordioso o Senhor contigo. Então, significa que é um testemunho. Eu estou contando aqui, Adonis, porque eu não pago esse favor a Jesus nunca. Oh, Jesus. Não pago, não pagarei nunca. Não tenho como pagar. Só como agradecer. Glória a Todo Deus. santo dia. Agradecer, porque eu estou aqui, era 2001, nós estamos em 2026. Eu estou com a idade que estou, estamos com a idade que estamos. Estamos aqui, graças a Deus, porque o Senhor é bom para nós. E muitos da minha época não estão mais, já foram, você sabe disso. Através mesmo da própria cachaça. E nós estamos aqui restaurados. Tá? Então, meu conselho para você, que está do outro lado, se tiver na vida errada como eu tive, e Jesus chamar você de alguma forma, aceite esse chamado. Se colocar alguém na sua vida para pregar, aceite. Se for para relacionamento, se for para converter, aceite, porque ele tem o seu método de trabalhar, seu método, sua maneira, como foi no meu caso. Essa criatura veio, passou o tempo que tinha que passar, eu me converti, encontrei Jesus, a pessoa voltou para o canto dela, está lá, e hoje, graças a Deus, eu tenho uma nova esposa, é uma maravilha, uma bênção de Deus, muito grande que Ele colocou nas minhas mãos, devido a eu passar 4 anos e meio sozinho. Hoje tenho uma esposa que Ele me entregou. Eu esperei com paciência no Senhor, como fez Davi do Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Entregou uma esposa que está ao meu lado, eu sou feliz com Jesus. Muito grato também, não posso pagar esse favor que Ele fez. E o meu conselho para você, que está do outro lado, é que confie em Deus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais tudo Ele fará. Nós sem Ele não somos nada. Mas com Ele nós somos tudo. Glória a Deus. Então, vamos ouvir o cantor Pedrinho Alves com 2 louvores. E um deles é o Jesus Me Ama, esse que eu dei uma palhinha aqui, que veio dentro do ônibus, nasceu junto comigo naquele Glória ônibus. a Deus. Amém? Eu amo esse louvor. Amém? Jesus me ama, esse é o hino. Esse é o hino que Jesus me deu. No ônibus. Eu era chamado e não ouvia. Eu tava sofrendo e não sentia. Eu tava vivendo e não sabia. Então ouvi Jesus, hoje tenho alegria. Eu fiz tantas coisas que não devia. Maltratei até quem eu mais queria.
Jesus me ama e sei que nunca vai me esquecer. Agora que eu comecei a viver, Jesus é a razão da minha vida. Jesus me ama, só Ele pode me fazer feliz. Ouvir Jesus é tudo que eu quis. Jesus é a razão da minha vida. Eu era chamado e não ouvia. Eu tava sofrendo e não sentia. Eu tava vivendo e não sabia. Então ouvi Jesus, hoje tenho alegria. Eu fiz tantas coisas que não devia. Maltratei até quem eu mais queria. Fiz da minha vida uma agonia. Então ouvi Jesus, hoje tenho alegria. Jesus me ama e sei que nunca vai me esquecer. Agora que eu comecei a viver, Jesus é a razão da minha vida. Jesus me ama, só Ele pode me fazer feliz. Ouvir Jesus é tudo que eu quis. Jesus é a razão da minha vida. Jesus me ama e sei que nunca vai me esquecer. Agora que eu comecei a viver, Jesus é a razão da minha vida. Jesus me ama, Jesus é a razão da minha vida. Pois esse hino aí foi feito dentro do ônibus, na noite em que eu encontrei Jesus, dia 26 de dezembro de 2001, 15 para as 10 da noite, na cidade de Timon, no Maranhão. Foi composto simplesmente numa folhinha de papel dentro do ônibus, uma canetinha, no escuro do ônibus, e eu vim cantando esse hino do Maranhão até o Ceará. Não me esqueci da melodia, Dona Zileiro. Você vê que às vezes tem que gravar, né? Eu não me esqueci e terminei gravando no primeiro CD. E esse que vou cantar agora também está nesse mesmo CD, que também faz parte desse testemunho, foi composto após, aqui em Fortaleza, que chama-se Agradeço. Esse a Rocieli gravou. Glória Agradeço. a Deus, eu amo esse louvor também. Eu não acreditava, quando alguém falava, mas Jesus veio para salvar. E Ele faz a transformação nas pessoas aqui na terra. Ele tem poder para isso. Ele é o Filho de Deus. Eu não acreditei quando alguém falou que o amor de Deus pode nos transformar. Mas hoje eu bem que sei a força desse amor, porque Jesus tocou em mim, me salvou. Olho para o céu e agradeço
Jesus. Deus, o amor maior desse universo, nos concede essa luz. Hoje a minha vida é diferente, porque tenho Deus no coração. Vivo pra louvar somente a Cristo com minha oração. Mas hoje eu bem que sei a força desse amor, porque Jesus tocou em mim, me salvou. Olho para o céu e agradeço por nascer de novo pra Jesus. Deus, o amor maior desse universo, nos concede essa luz. Hoje a minha vida é diferente, porque tenho Deus no coração. Vivo pra louvar somente a Cristo com minha oração. Hoje a minha vida é diferente, porque tenho Deus no coração. Vivo pra louvar somente a Cristo com minha oração. Amém. Glória a Deus. Hoje a minha vida é diferente. Esse hoje aí, gente, você pensa que foi 10 anos depois, foi 2 dias depois, 3 dias depois que foi feito esse hino. Tá? Com a diferença que Jesus deu, a vida diferente, né, Rocieli Soares? Glória a Deus, eu estou impactada com a presença de Deus, com esse poder, né? Com esses louvores lindos, maravilhosos que Deus deu a ele e muitos mais. Glória a Deus. Você regravou esse, não foi? Você regravou? Foi, eu regravei. Vou fazer meu vídeo, né? Com ele. Amém? Glória a Deus. Pois eu quero agradecer a você e as pessoas que estão assistindo Falando das Nações, por essa face da terra, né, Dona Zibeiro? Por esse Brasil e o resto do mundo todo, onde a internet chega, que nós estamos aqui falando de Jesus. Então, aquele que receber, aquele que crê, com certeza verá a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Obrigado, Pedrinho Alves, viu? Por ter aceitado, né, Jesus e também aceitado estar aqui no programa Falando das Nações, até porque Pedrinho Alves, ele é o diretor de imagem daqui. Mas nós temos um diretor novo ali hoje. E hoje, para ele estar aqui, né, no programa Falando das Nações, nós temos o cantor Adonis Ribeiro, que também vai estar aqui daqui a pouquinho. Sair dos bastidores lá e vir para frente. Depois do intervalo vai ser o cantor Adonis Ribeiro. Não saia daí não, viu? Amém? Vamos tomar Amém, um café, glória a né? Deus. Vamos tomar um cafezinho. E a Rocieli volta já. Com ele. Aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, todo mal desaparece. Aonde Jesus está,